Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, dos versículos de 14 a 20. Convertei-vos e crede no Evangelho. E imediatamente o seguiram. Jesus inicia a sua missão evangelizando a Galileia dos pagãos. Alguns dias atrás, refletimos sobre essa importante escolha de Jesus, de começar pelos últimos, os que eram considerados pecadores. Nesse anúncio de salvação, as primeiras palavras são: convertei-vos e crede no Evangelho, isto é, na Boa Nova. Jesus não se preocupa de construir casas para os pobres, mas de converter esses pobres e torná-los ricos das coisas de Deus. O bem-estar material virá atrás, mas não é esse o principal objetivo. Não tenhamos medo de seguir Jesus, logo, imediatamente, deixando redes, pai, mãe, barco e peixes. Teremos o cêntuplo e a alegria plena com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova, crede no Evangelho. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante a firmeza e a decisão de Jesus nesse início de missão. Ele não usa palavras doces, não dá volta, mas vai logo ao essencial. Chegou a hora, completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é a boa nova, que é Ele mesmo, Jesus mesmo. Jesus é a boa nova feita pessoa. A palavra conversão, como explicamos inúmeras vezes e nunca nos cansaremos de repetir, é uma palavra forte. Significa inversão total de marcha. Mudar o rumo da minha vida. Cortar com os meus velhos costumes e hábitos e assumir novos costumes, que são os costumes de Jesus. Viver a vida de Jesus, contra a correnteza do mundo que nos arrasta. Jesus é direto e objetivo. Precisa mudar de vida. Precisa mudar logo, mudar radicalmente. Jesus não promete casas, não promete riqueza. Ele prega aos pobres e aos marginalizados, mas pede a conversão. Isso deve nos iluminar muito para entender o que precisamos verdadeiramente. E nessa radicalidade, irmãos, nessa radicalidade que não deixa respiro,
se insere o chamado dos primeiros 4 galileus, discípulos galileus, pobres pescadores quase que analfabetos. Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. E imediatamente Jesus os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Como você vê aqui, e em vários outros trechos, o chamado é coisa de segundos. Jesus não explica por que chama, não dá justificativas ou motivações, não explica o seu projeto. Jesus somente chama para ir e é logo. Esse chamado continua hoje. Jesus, mais do que nunca, precisa de novos apóstolos, novos discípulos, que se tornem pescadores de homens. O mês é grande, mas os operários são poucos. Precisa de pescadores de homens. Quando se segue Jesus, qualquer que seja o estado de vida, não se pode exigir muita coisa clara, não. Você entende que se ele tivesse falado a esses 4 pobres pescadores galileus o que teriam tido que sofrer e o martírio que deveriam enfrentar, eles teriam fugido bem longe e logo. Mas Jesus fala o suficiente que a pessoa pode entender. Jesus não diz vai, mas segue-me. A única coisa que precisa fazer é seguir Jesus, sem se preocupar de mais nada. A nossa cabeça é muito pequena para conter os planos de Deus, para entender os projetos de Deus. A melhor coisa que um discípulo possa fazer é seguir Jesus. Seguir Jesus sempre. Seguir Jesus a vida inteira. Seguir Jesus quando ele é osanado e seguir Jesus quando ele é cuspido. Seguir Jesus quando anda por gramados verdes e floridos e quando pega o caminho das montanhas áridas e rochosas. Seguir Jesus quando fala, seus nomes estão escritos no céu, e quando diz, vos perseguirão, vos açoitarão, vos jogarão na cadeia e matarão alguns de vós. Seguir Jesus significou para os apóstolos renunciar à sua vida, à sua privacidade, à sua autonomia. Se você segue Jesus, não é você que decide para onde ir, não é você que decide quando parar e o que dizer. É Jesus que te envia para onde Ele acha bom e te diz o que você deve anunciar. Acabou para esses 4 galileus o tempo de ter dinheiro no bolso, por quanto pobres eles fossem. Acabou o tempo de serem independentes e de fazer o que eles queriam. Mas reflita um pouco. Hoje, você queria ser mais parecido aos que ficaram na beira do lago de Tiberíades, pescando os seus peixes, ou a esses apóstolos que tudo abandonaram por Jesus? Qual é o exemplo que hoje fica? Meu irmão, seguir Jesus é o segredo da vida. Mas é necessário deixar barcos e redes. Seria importante e bonito nesse momento refletir um pouco. Quais são as minhas redes e o meu barco que devo deixar?
Seria muito difícil seguir Jesus carregando um barco na cabeça ou ficando embrulhado nas redes que eu usava. Do que eu devo me livrar para seguir Jesus de verdade? Vamos refletir um pouco. Talvez o meu barco seja a minha cabeça dura, que não quer fazer a vontade de Deus. Talvez a rede que me sufoca seja o meu comodismo, minhas pobres riquezas, minha privacidade, minha autonomia. Vamos refletir um pouco. Você, sem dúvida, se lembra da famosa pergunta de São Pedro: Senhor, nós que deixamos tudo por Ti, o que teremos em troca? Jesus respondeu: o cêntuplo nesta terra é a eternidade no céu. Agora reflita um pouco. Quantas coisas Jesus já não te deu por aquele pouco que você conseguiu segui-lo? Quais graças você já recebeu pelo teu seguimento de Jesus? Agradeça a Deus, faça memória do que você já ganhou seguindo Jesus. Agora, irmãos, vamos escutar novamente o Santo Evangelho, que hoje também nos interpela, nos questiona e nos estimula a fazer uma escolha clara atrás de Jesus, a seguir Jesus de todo o coração. Paz e alegria. Vem e segue-me. Eu te farei pescador de homens. Paz e alegria a todos. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova, crede no Evangelho. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus.
Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.